Muito bem, este é o terceiro bloco do programa TV Câmara Entrevista, aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje estou recebendo a Aline Monteiro, psicóloga, e também o teólogo Joel Neto. Estamos falando sobre o luto, perda, e a gente acaba falando muito de morte também. Existe uma espécie de luto, que é um luto coletivo, a gente pode dizer assim, quando você pensa em algumas tragédias, fenômenos naturais, um terremoto que atinge uma cidade e leva um número grande de pessoas que morrem, ou tragédias como a que ocorreu em 2013 naquela boate no Rio Grande do Sul, que de certa maneira impactam toda uma comunidade. Isso é um luto que vai além daqueles que perderam algum ente, algum conhecido. E é possível falar disso, uma espécie de um luto, uma comoção em relação a isso? Sim, existem equipes de socorro, por exemplo, em queda de aviões ou nessa situação mesmo da boate, em que as equipes vão dar uma assistência, para desde dar notícia, como abordar os pais, como preparar essa família, mas assim, como se colocar a situação, enfim, e como em queda de avião, como preparar as famílias que estão esperando, que esperam a notícia, quer dizer, esses grupos de socorro, grupos especialistas em luto e tal, vão lá, e dão essa assessoria. Em casos como esse, por exemplo, que eu citei da boate, eu lembro que isso, quer dizer, a própria divulgação na mídia daquela tragédia, os jovens que estavam lá, isso gera uma comoção que atinge pessoas que estão em Jacareí, longe geograficamente daquilo, que começa a se preocupar, não vou mais em lugares assim. Isso também vamos dizer que é um rescaldo aí do processo de luto, de uma perda que aquela pessoa, ou pessoas que vêem depois de uma tragédia aérea, não vão mais viajar de avião. E isso tem a ver com o processo de luto? É o reflexo, É o reflexo do aprendizado que a pessoa pode ter com a experiência do outro, Não e necessariamente é claro que isso atingiu afeta, ela diretamente. Afeta de alguma forma, porque ela relaciona com o cotidiano dela. A gente não pode chamar necessariamente de luto, mas o impacto que isso, que um fato desse tem nas pessoas mesmo, não sendo envolvidas diretamente, sim. Joel, você tem algo a acrescentar em relação a esse sentimento, às vezes, que aí a gente remonta a uma questão que é coletiva, Você, quando acontece uma tragédia dessa, de certa forma, te faz pensar na sua própria morte, Mesmo estando distante, a morte do outro, como que te lembra de que você também é vulnerável, Você pensa muito pouco sobre a morte, como a gente está falando até agora, Eu tive uma experiência dessa, como eu estava comentando no bloco anterior, que eu tive na Índia, em março, numa cidade chamada Hyderabad. E eu me senti assim. Eu tinha um compromisso, eu fui até lá, e eu deixei minha esposa e meus 3 filhos aqui. E viajei 20 e tantas horas de avião e fui para o outro lado do globo, quase. E eu me lembro de uma noite que eu estava num evento, e era um lugar ao ar livre, e eu me lembro que eu olhei para o céu naquela noite, e eu pensei, como eu estou longe de casa. Como eu estou longe de casa. Eu preciso pegar um avião, viajar 20 e tantas horas para chegar em casa. Se acontecer qualquer coisa comigo agora, totalmente vulnerável. Um lugar que eu não conheço a língua, que eu não conheço a cultura, que eu não conheço as pessoas, que se me deixarem aqui eu não sei voltar pro hotel, não sei chegar no aeroporto. Eu falei, como eu estou vulnerável. Então, quando você se sente vulnerável diante de situações que você não pode controlá-las, eu acho que a primeira sensação que te toca, é essa sensação de finitude, é a sensação de medo, é a sensação de dependência, e aí você precisa saber de quem depender. E eu acho que sobre esse luto coletivo também, não tem, dessas tragédias coletivas que acontecem, não tem momentos mais propícios do que esses para as pessoas levantarem as grandes questões da vida. Como, por exemplo, por que isso aconteceu? Quem está por trás disso? A gente ouve muito isso, Não necessariamente lá
no Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, que foi, né? Foi Santa Catarina, Mas, por exemplo, tsunami na Indonésia. Terremoto no Japão. Terremotos no Japão. Desastres naturais, né? Sempre as pessoas vão perguntar: mas onde estava Deus? Por que isso aconteceu? Eu me lembro de uma resposta da filha do Billy Graham, que eu achei muito interessante, quando aquelas torres gêmeas foram atacadas pelo terrorismo nos Estados Unidos, e perguntaram para a filha do Billy Graham: onde estava Deus quando aquelas pessoas no World Trade Center morreram? E a filha do Billy Graham olhou para o repórter que perguntou e disse assim: Deus estava em cada bombeiro que tirou uma pessoa debaixo de um escombro. Deus estava em cada voluntário que veio trazer uma garrafa d'água, um pouco de comida, que veio ajudar a levantar os escombros. Então, nesses momentos de tragédias coletivas, não há momentos mais singulares para as pessoas levantarem esses questionamentos, que é um dos passos do luto, como ela falou, que são questões existenciais. De quem é a culpa? Por que isso acontece? De onde veio? Por que Deus permitiu, né? Que é a questão dessa teodiceia entre se Deus é bom, por que as coisas más acontecem, né? De Santo Agostinho. Então, eu acho que o luto coletivo ele traz à tona essa questão. A questão do existencialismo. Da existência no seu estado mais puro. Por que aconteceu com fulano, não aconteceu comigo? Ou por que acontece? Por que Deus deixa? Por que as coisas acontecem assim? Então, eu acho que é por isso que quando acontece lá, mexe comigo. Porque ela traz as questões da existência. Né? Eu me lembro quando aconteceu em Santa Maria, lá, a faxineira da minha casa, acordei de manhã, fui tomar café. Ela falou assim para mim, sabe que eu sou um pastor, ela me disse assim: Joel, se ele estivesse lá na igreja, não tinha acontecido, né? Aí eu falei: não. Porque tinha um grupo de jovens um tempo atrás na igreja em São Paulo e o teto caiu. O teto caiu. Então não tem diferença nenhuma, né? E ela fez essa pergunta, uma pergunta que não tinha nada a ver com a história. Ela não estava lá, acho que ela nunca nem foi em Santa Catarina. Mas ela tinha uma pergunta existencial daquilo. Ela me disse: mas onde estava Deus, então, quando aqueles jovens morreram? Aí eu disse para ela: ele estava com os braços estendidos na cruz, cuidando de toda aquela situação que foge ao controle da humanidade. Porque nós criamos situações assim. Então, eu acho que a sua pergunta, por que acontece lá e respinga aqui? É porque esses acontecimentos coletivos lidam como nenhum outro com as questões da existencialidade. Lidam como nenhum outro. A morte bate à nossa porta, né? Através da mídia. E lembra a gente de que nós com a gente. Né? Somos os únicos seres existentes que têm consciência da finitude. Quer dizer, a gente sabe que um dia vai acabar. Uhum. É esse delta que nós temos. Aline, vocês estão trabalhando com uma capacitação em luto, voltada para o público profissionais da área de psicologia, de saúde, como é que... Isso, a gente dá esses cursos 2 vezes ao ano, né? Capacitação em luto, quer dizer, é muito vivenciar o curso, e nós conversamos com psicólogos, assistentes sociais, com médicos, né? Com pessoas que lidam muito com essa questão, educadores, enfim. E aí tem dinâmicas, passamos um pouco dessa questão das fases do luto, né? Então é uma imersão aí. Mas é para essas pessoas serem multiplicadores, para ajudar a lidar com o luto, ou pessoas que estão vivenciando essa experiência vão a esse curso para aprender a lidar melhor com isso? Qual que é o público? Para aprender a lidar melhor com isso, né? Eu acho que tem outros caminhos, não necessariamente o educacional, né? A questão de aprender a teoria mesmo. Nós já tivemos pessoas que estão atravessando momentos... E acabam procurando lá. Acabam procurando, participam, mas o nosso foco é capacitar mesmo quem lida com as questões da morte, né? Profissionalmente, né? Então tem bastante enfermeiro, tem assistentes sociais, e que possam, eles têm essa vivência aí, né? Essa imersão no ferramentas assunto. para poder estar... Sim, para se aproximar um pouco mais disso, quer dizer, um pouco na linha do que o Joel falou, a gente vai ver qual é o significado da morte para cada um, né? E é bem interessante. Legal, você tem algum telefone de contato? A gente as pessoas podem entrar em contato com o
3911-1432 ou 3952-2424, que é na IM Clínica, né, onde a gente tem também 12 profissionais que trabalham com psicoterapia, alguns especialistas em luto, outras especialidades também, enfim. E aí pode entrar em contato lá e para saber direitinho os dias, como funciona, Valor. Joel, você imagino que lida com o luto, também tem uma dimensão que é espiritual, como você mesmo falou. A gente pode acreditar também que só na dimensão racional a pessoa consegue lidar com essa perda? Como que é para você essa questão? Eu conheço pessoas que não lidam com a fé e superaram o luto, né? Não tem como dizer que não. Eu acho que o ser humano ele é totalmente adaptável. Acho que o ser humano pode se adaptar a qualquer perda. Ele pode se adaptar a qualquer nova realidade de vida se houver um esforço, uma força-tarefa dele e de outros para que isso aconteça. Inclusive profissional. E eu tenho gente na minha comunidade que, como eu disse para a Aline, que estuda isso, é especialista nisso, e eu apoio todas essas coisas. Mas eu acho que um aspecto, uma dimensão maior, não. Eu acho que, como disse, os símbolos da nossa vida precisam encontrar significados. E a morte é um fenômeno. É um fenômeno humano. É um fenômeno da natureza. A natureza toda, né? Se você pergunta para um filósofo se ele é de algum lugar, é um problema, porque o filósofo muito mais deixa de ser do que é. Né? Porque o mundo está em constante deteriorização. O espelho se desmente, como diz a filosofia. Então, eu acredito que essa perspectiva do ser humano de que as coisas estão se degradando, estão involuindo e não evoluindo, que é o que toda a nossa teoria de conhecimento é baseada na evolução. É baseada na teoria das espécies. Desde o século XVIII, XIX, as teorizações científicas são baseadas na teoria das espécies. Mas quando você percebe que o mundo não está evoluindo, mas o mundo está involuindo, que a humanidade involui e não evolui, né? A gente consegue ir para a Lua, mas não consegue ser amigo do vizinho. A gente consegue construir uma bomba atômica, mas não consegue ter um bom casamento. Então a humanidade está em crise, a humanidade passou um cheque sem fundo. Nós estamos com um problema. Diante desse grande vale, desse grande problema, a morte se apresenta como uma coisa inexplicável. E se não houver uma explicação que está para além de nós que criamos esse problema humano, o próprio ser humano, eu acho que não é uma solução definitiva e nem duradoura. Eu posso terminar dizendo uma coisa, eu sempre digo isso, talvez você já tenha ouvido dizer. Eu sempre digo que o ser humano é a única expressão da natureza criada, se assim entendermos que ela foi criada, que está funcionando fora do seu lugar. Todo o restante da natureza funciona perfeitamente. Mesmo que tenha problemas, funciona. Eu sempre uso esse exemplo. A árvore foi feita para fazer fotossíntese, captura gás carbônico e libera oxigênio, sem isso a gente não vive. E eu não acordo todo dia de manhã e fico pedindo para a árvore da frente da minha casa, olha, me dá um pouquinho de oxigênio, me dá um pouquinho de... Porque ela dá oxigênio para mim todos os dias. Ela nasceu para isso e vai fazer isso até que ela não exista mais. O único artigo da natureza que não está funcionando como deveria funcionar é o ser humano. De todos os artigos. Se hoje, num piscar de olhos, todos os seres humanos sumissem da face da Terra, o mundo certamente melhoraria. Porque todo o restante ia funcionar como foi feito para funcionar. Nós íamos parar com a destruição da camada de ozônio, com problema na cadeia alimentar, com descongelamento das geleiras, ia acabar com assassinato, com um monte de coisa. Porque o ser humano é o único ser que está funcionando fora do lugar. Então, quando ele quer tratar de questões existenciais, ele primeiro precisa achar o ponto de âncora. Ele primeiro precisa voltar para si mesmo, fazer uma catarse. Primeiro ele precisa voltar
o ponto inicial e se entender. Então, eu não consigo perceber a morte como algo que se possa entender como uma fase da vida, da existência, sem que toda a existência seja entendida. Toda a existência só pode ser entendida a partir de uma perspectiva de espiritualidade. E o mundo clama por isso hoje. Hoje nós falamos de espiritualidade do mundo do empreendedorismo, nós falamos de espiritualidade na medicina, nós falamos de espiritualidade em todo lugar. Então, eu acho que essa dimensão de espiritualidade é a única coisa. Eu nem estou falando da minha fé, mas essa dimensão de espiritualidade é a única coisa que pode fazer o homem entender que ele está funcionando fora do lugar. E que para ele entender as fases da vida, inclusive a morte como uma delas, ele vai precisar entender as dimensões da espiritualidade. Aline, vocês quando lidam com o paciente que traz essa demanda do luto, quer dizer, independentemente da transcendência da vida que se terminou ali, tem a transcendência da vida de quem fica, né? Sim. O olhar de vocês é muito para quem fica, para essa família que fica. Porque para concluir, eu queria que você falasse um pouco sobre como é o trabalho com a família, como envolver a família, as pessoas que estão nesse processo de luto. Uhum. Então, sim, nós lidamos com as perspectivas das pessoas e nós não entramos, na verdade, em toda essa questão, né, que o Joel colocou. Mesmo porque eu posso ter uma religião, o meu paciente pode ter uma outra, enfim, né, então a gente fica no limite ali da questão do comportamento, do significado, enfim. O que a gente entende, né, é que quando você trabalha a família, e nós trabalhamos com a família enlutada, com o casal enlutado, que muitas vezes tem problemas quando perdem filhos, enfim. A gente trabalha muito a questão do fluxo da comunicação, né, de utilizar aquela energia que muitas vezes está muito voltada para o deprimir, né, e para a culpa, utilizar a energia simbolizando, né, vou te dar um exemplo para ficar um pouco mais clara essa questão do que eu estou falando, é a família do Ayrton Senna, vamos dizer assim, né? Eles criam o Instituto Ayrton Senna, né? Tem grupos de mães enlutadas, então são pessoas que se reúnem para encontrar um apoio, né? Grupos de mães que perderam filhos em acidentes automobilísticos, então elas vão criar uma ONG, né, para fazer a conscientização de jovens. Quer dizer, a questão é tirar a pessoa, né? Naquele momento em que ela perde, ela fica mergulhada na ausência e na perda da pessoa amada, do objeto amado, enfim, né? É fazer com que ela tenha uma perspectiva de que aquela falta, ela vai permanecer, a pessoa não vai voltar. E ela vai sempre sentir falta e saudade. Só que tem o que ficou, né? Tem os outros aspectos da vida dela que ficaram. E aí, se ela puder transformar isso, né, aquela ausência, o vazio, em alguma coisa de produtivo, em que ela possa ajudar o outro, né, ela possa sublimar isso, a gente chama, né, dentro da psicologia de sublimação, é onde ela encontra o caminho mais saudável para ela. Né? Muito bem. Bom, assim como a vida, nosso programa chegou ao fim, né? Sério que a gente pelo menos está gravado e pode ficar repetindo. Agradeço muito a presença de vocês, o nosso debate foi muito bacana receber o Joel e também a Aline. E agradeço a sua audiência no TV Câmara Entrevista. Terminamos hoje aqui o programa Falamos sobre o Luto. Recebemos a psicóloga Aline Monteiro e o teólogo Joel Neto. Muito obrigado pela sua audiência e até um próximo encontro.